fazendo, não é, o procedimento ali da imagem, mas também estamos caminhando, não é, para um processo de laudo e assinatura, não é, dentro dos trâmites legais. Então, é uma área, né, bastante em expansão. Depois da análise clínica, a estética é uma área grande também dentro da biomedicina, e depois vem a imaginologia, né, em franco crescimento, visto que o biomédico imaginologista ele é um pouco mais, esse campo de atuação é um pouco mais recente do que o da estética. Estética já vem a longo prazo, né? Então, imaginologia aí, uma boa oportunidade, né, para os biomédicos dentro da atuação, certinho? Entre N outras atuações que o biomédico pode aplicar dentro da sua carreira. Então, dentro dessa disciplina de imaginologia, como que é o nosso contexto, né, dentro dessa aplicabilidade da matéria? Só um minuto aí, né, para eu colocar aqui o nosso programa de ensino e avaliação. Antes de entrar propriamente, né, na disciplina, eu preciso falar sobre isso. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para falar sobre esse assunto, certinho? Creio que todos aí já conseguem visualizar a, a imagem, né, da minha área de trabalho aqui, do computador. E olha só, dentro do nosso calendário acadêmico e da nossa disciplina, eu quero argumentar um pouquinho aqui com você. Então, a nossa disciplina de imaginologia, ela é toda quarta-feira, período das 19 horas até as 21h30, tá bom? Toda quarta-feira, período 19 horas a 21h30. Ok, pessoal? E aí, nessa disciplina, né, estão instalados aqui o quarto e o sétimo período, ok? A nossa disciplina, né, ela inicia hoje, quarta-feira, dia 26, ok? De agosto, e ela vai ter aí, não é, toda quarta-feira, nesse horário das 19 às 21h30, no dia 7 de outubro, já pode anotar aí, nós temos a nossa primeira avaliação oficial do primeiro bimestre, não é? Então, coincide aqui com o dia 7 de outubro. Exatamente essa semana aqui, do dia 5 ao dia 10, né, é a semana que os profissionais, professores, estarão ministrando a sua avaliação para os alunos. Então, vocês terão avaliações de várias disciplinas nessa semana. E no dia 7 aqui de outubro é o nosso dia de avaliação oficial do primeiro bimestre. Essa avaliação ela vale 1.000 pontos, tá bom? Depois a gente tem um período aí do segundo bimestre, que vai do dia 14 até o dia 25 de novembro, tá bom? Vai do dia 14 de outubro até o dia 25 de novembro. Nós não temos feriados incidindo no dia das nossas aulas de radiologia, certinho? E aí, nós vamos, no dia 2 de dezembro, aplicar, né, a avaliação oficial do segundo bimestre, ok? Então, dentro desse contexto aí, é interessante que você anote e guarde essas duas datas, não é? Avaliação do primeiro bimestre, avaliação do segundo bimestre. Como vocês já estão acostumados, a avaliação do primeiro bimestre ela vale 1.000 pontos, a avaliação do segundo bimestre vale 4.000 pontos, certo, pessoal? Dentro desse contexto também, o total em avaliações, né, você pode ter aí até 5.000 pontos, e o mínimo para aprovação, não é, que você tem que ter aí é 2.500 pontos, ok? Desses 2.500 pontos,
somando a avaliação de primeiro e segundo bimestre, certinho? Então, outro critério de aprovação é você obter aí no mínimo 6.000 pontos em todas as atividades avaliativas e atividades de trabalhos ou pontuações ali do seu ambiente virtual. Você pontua também fazendo o desafio nota máxima, fazendo os estudos dirigidos, certinho? E você pontua também fazendo as atividades e os trabalhos solicitados pelo professor no primeiro bimestre. Os trabalhos solicitados valerão até 1.000 pontos também, né? E no segundo bimestre poderão valer até 2.500 pontos, ok? E aí, só de atividades a gente tem esse perfil. Então, tem disciplina que pode ir até 2.500 pontos, tem disciplina que vai só até 1.500. Então, assim que eu receber a ementa dos valores distribuídos pela coordenação, eu passarei imediatamente para vocês, tá bom? Apenas pontuando a data de avaliação, o nosso dia de aula e o nosso horário, tá bom, pessoal? Só eu gosto de trabalhar muito também com o grupo de WhatsApp, certinho? Eu gosto de ter o meu próprio grupo de WhatsApp, né? Porque é o seguinte, quando alguém publica lá no grupo da turma, muitas pessoas às vezes nem olham, porque no grupo da turma tem muito assunto referente a muita coisa e nem tudo interessa a todos. Mas quando eu crio um grupo, eu já tenho uma experiência quanto a isso, um grupo específico da disciplina. Quando eu publico alguma coisa, o pessoal sabe que é da disciplina, não é, de imaginologia ou de qualquer outra disciplina que o professor venha ministrar, então ele sabe que aquilo ali tem um aviso do professor. Porque quando a gente publica no AVA, não é, o ambiente virtual, isso pode passar também desapercebido pela pessoa. Às vezes ela não acessa aquela matéria aquele dia, não é? Ela não vê o aviso lá das mensagens e às vezes passa uma semana, né, já fomentando aí algum trabalho, alguma coisa dentro da disciplina e a pessoa fica à mercê. E aí, quando ela regressa para a aula, na próxima quarta-feira, ela fala, professor, não fiquei sabendo. Então, é para isso que eu publico no meu grupo de WhatsApp pertinente à disciplina de imaginologia, certinho? Então, eu já criei um grupo específico para isso, né, onde somente vocês, né, que estão lotados nessa disciplina esse semestre, irão receber o link através dos seus representantes. O problema é que essa é a nossa primeira aula, né? Eu não conheço ainda o representante do sétimo período e também não conheço o representante do quarto período, ok? E aí, é por isso que hoje já teve um pouquinho de dificuldade para o pessoal acessar, né? Porque quando a gente faz uma publicação no AVA, nem todos têm acesso, e quando eu já tenho o contato do representante, vai direto, né? Então, é uma informação direta, um canal direto aberto com o professor. E aí eu vou passar, né, o meu contato para você entrar em contato comigo e receber o link desse grupo, tá bom? Para você participar e receber ali em primeira mão toda e qualquer informação. Mudança, às vezes acontece uma eventualidade, o aluno não pode participar, ele já me informa no meu privado, tá bom? Ou, às vezes, acontece uma eventualidade com o professor, né? Ele vai ter que marcar uma reposição, eu já converso diretamente com a turma, não tem necessidade, não é, de vocês serem pegos de surpresa e nem o professor, né, em uma situação que eventualmente possa acontecer, né, como já aconteceu, e isso eu criei como critério de controle de qualidade, né, para que não ocorra novamente, né, situações que possam aí, causar prejuízos ao aprendizado. Tá bom, pessoal? Então, acredito que pelo menos em questão de horas e avaliações, está tudo ok. Tem alguma dúvida que vocês querem esclarecer nesse momento? Pode ir abrir o microfone e perguntar.
Se não tem nenhuma dúvida, eu vou passar aqui para o nosso programa, né, de ensino, lotado aí pela faculdade, né, na disciplina que você vai receber, tá bom? Então, a disciplina é essa, imaginologia. Você que vai ter, né, que compreender e integrar os conhecimentos sobre os princípios da imagem, como a imagem se forma, tá bom? Como é produzido o raio-x, as generalidades em radiologia para subsidiar a atuação do biomédico no auxílio diagnóstico de imagem, tá bom? Visto que a gente trabalha concomitantemente à clínica médica que solicita, né, o exame de imagem para elucidar algum quadro fisiopatológico ali no paciente, tá bom? Considerando a normalização que regulamentam esse campo da prática profissional biomédica, certinho? E aí, o resultado de você praticar essa disciplina é que você vai entender os princípios físicos do raio-x e suas aplicações à radiologia. Será que o raio-x faz mal, pessoal? Será que ele tem um custo-benefício? Será que aplicado da maneira correta, ainda assim a pessoa vai ter alguma sintomatologia ou pode desenvolver alguma doença? Nós vamos falar e entender sobre tudo isso. Identificar as generalidades ligadas ao manuseio da imagem radiológica, certinho? Como produzir uma boa imagem, como produzir um bom resultado final, certo? Não é simplesmente colocar a pessoa em posição radiológica, ir lá e apertar o botãozinho do aparelho de raio-x que vai resultar numa boa imagem. Tem situações que a gente tem que entender um pouquinho de fisiologia, tem que entender um pouquinho de anatomia, tem que entender um pouquinho de patologia e também tem que entender um pouquinho de física, tá bom? Para entender como que é formado o raio-x e como que aquela situação pode estar interagindo naquele problema, porque cada situação, né, é um problema elencado. Então, nenhum ser humano é igual ao outro, não é? Mesmo estruturalmente falando, existem variabilidades biológicas e quando vai para o lado da patologia, essa variabilidade biológica pode com certeza interferir. Então, não existe um padrão único de raio-x. Existem regulações, não é, que você tem que entender para justamente produzir ali o seu papel, né, de levar uma imagem de qualidade e entendendo aí os riscos e protocolos e cuidados que você tem que ter, né, durante esse processo. Será que usar aquele avental de chumbo realmente faz a diferença? Não é? Por que tem que ter uma sala separada? Não é? Por que o profissional biomédico que fica ali expondo-se diariamente a essa radiação, não é? Por que ele tem que ter um período ou intervalo de afastamento maior do que, né, um afastamento convencional de férias de 30 dias? Não é? Por que ele não pode? Então, esses porquês que nós temos que discutir, que nós temos que entender, né, estudando essa ciência de imaginologia. Não é? Por quê? Depois, aí sim, colocando uma imagem, depois que ela foi bem feita, depois que ela foi processada, né, essa imagem aí na sua frente, ela pode ser estudada com qualidade, visualização de detalhes, né, ou de estruturas que podem chamar a atenção, né, do médico, visto que tudo aquilo que a gente está produzindo, quem está consumindo o nosso produto é o nosso produto final. Nesse caso do auxílio diagnóstico, é um médico, é um fisioterapeuta, não é? É um odontólogo, dependendo da situação e da questão em que a imagem foi solicitada. Tá bom? E aí vislumbrar as características gerais, né, do uso dos contrastes diagnósticos. Então, também tem interferências, né, e para que eu tenho que usar contraste em algumas situações? Justamente para evidenciar aquilo que eu preciso sobre o foco profissional biomédico, tá bom? E logo após essa apresentação, a gente já vai entender um pouquinho da base física das imagens, da imagem diagnóstica, depois
num outro momento, generalidades da radiologia e características e contrastes no diagnóstico, tá bom? E aí, por fim, depois que entendermos bastante como que funciona o raio-x, como que funciona o contraste, como que funciona, não é, uma radiologia com proteção, certo? E aí você vai passar, aí sim, para uma outra etapa do curso, que é entender o posicionamento, né? A radiologia de membros superiores, inferiores, crânio, coluna, tórax. E aí a gente entende um pouquinho de anatomia, justamente para provocar um posicionamento e alterações radiológicas dos membros inferiores e superiores, posicionamento adequado ali da coluna e tórax, tá bom? E posicionamento, né, do crânio e face, certinho? E aí, só então, a gente vai ter condições, depois de entender aqui bastante sobre esse processo radiológico, entender aí sim os princípios da tomografia, certo? E ressonância magnética, ok? Existem outras situações, cintilografia, né? Então, assim, vai depender muito do rendimento, mas a competência, pelo menos dessa unidade 1, que vai ser aplicada no primeiro bimestre, é compreender bastante o raio-x. E da unidade 2 e 3, né, existem aqui competências também, para você entender a questão da tomografia, certinho? E conhecer e aplicar esses conhecimentos de tomografia e ressonância magnética. Certinho, pessoal? Então, esta aqui é a ementa, tá bom? Dos conteúdos que serão aplicados nesse semestre, tá bom? Primeiro bimestre mais focado em raio-x, segundo bimestre mais focado em ressonância. Então, uma visão panorâmica, uma visão geral daquilo que nós podemos entender dentro da imaginologia. É óbvio, não é, que não dá para esgotar o assunto, né, depois da faculdade. Quem quiser atuar nessa área de imaginologia, não por critérios legais, ele tem que fazer uma especialização, certo? Essa especialização, ela tem que ser feita por uma instituição de ensino reconhecida, não dá para ser feita em qualquer lugar, ok? E existe ainda a possibilidade de clínicas cadastradas para se fazer estágio, o estágio ser uma complementação do curso da biomedicina para que ele possa tirar a titularidade de biomédico imaginologista. Mas aí depende de ter uma clínica cadastrada e reconhecida no Conselho Regional e Federal de Biomedicina. Caso contrário, você pode ir para uma instituição também reconhecida, né, pelo Conselho Regional e Federal de Biomedicina, porque aí você não vai ter problema nenhum de tirar essa titularidade. Afinal, todo biomédico, quando forma, ele sai com a titularidade de análise clínica, tá bom? Ou patologia clínica. E qualquer outra especialidade que ele venha ter, né, ele tem que comprovar isso por certificado, através de uma especialização, ir no Conselho Regional de Biomedicina e colocar essa habilitação, né, profissional no seu CRBM, ok? Caso contrário, em âmbitos legais, não pode atuar fora dessa realidade, porque isso é exercício ilegal, né, da biomedicina, quando o profissional atua sem estar devidamente habilitado. Ok, pessoal? Então, as considerações aqui, porque é uma disciplina onde você vai ter uma noção bastante ampla, é uma ementa muito boa, não é? Esta apresentada aqui pela instituição, certo? E aí o aprofundar realmente a especialização, onde você passa ali 19 meses estudando apenas isso, ok? Tendo aí no mínimo 580, 560 horas, quando não vai a 680, para começar a atuar eficazmente nessa área com segurança e tranquilidade, sem
problema algum. E aí, né, quem for atuar nessa área, o biomédico pode montar clínica de imagem, né, e atuar dentro da imaginologia. Aqui da nossa instituição, né, da turma de 2012 ou 2013, se eu não me engano, tem o Dr. Rafael, aí eu dei aula para ele também, e hoje ele é um biomédico imaginologista e proprietário, né, de clínica de imagem. Então, assim, são exemplos das possibilidades que o profissional pode atuar, tá bom? Inclusive, eu estou combinando com ele para ministrar uma palestra online para vocês aqui dentro dessa área. Tem o doutor Eduardo também, lá de Minas Gerais, né? Ele é um profissional extremamente hábil nessa área de imaginologia, ressonância. Ele atua em salas híbridas, certo? Atua em salas híbridas. Professor, o que são salas híbridas? São salas que têm a área de imagem e um centro cirúrgico em consonância ali. Então, ele atua dentro dessas áreas híbridas, né? E também estou combinando aqui uma palestra para ele vir e abrir um pouco mais da visão, né, para vocês enxergarem a potencialidade da biomedicina dentro dessa área. Certinho, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Deixa eu ver, chegou mais alguém? Isso, agora estamos aí, né, com um número maior de pessoas. Ok? Então, eu vou colocar aqui, se não tem nenhuma dúvida. Se tiver, pessoal, é só você clicar na mãozinha, né? Levanta a mão, ou se você não lembrar disso, abre o microfone e pode perguntar tranquilamente, que eu paro a aula e respondo. Certinho? Vou colocar aqui então, para a gente iniciar a nossa aula, alguma coisa dentro já da nossa matéria. Antes disso, eu só vou mostrar para você as bibliografias que serão aplicadas, né, dentro desse estudo. Deixa eu abrir aqui a bibliografia para que você possa ter condição de acessá-la. Compartilhando aqui com você novamente, tá bom? É isso aí. Olha lá. O nosso plano de ensino dentro de radiologia, ok? As bibliografias a serem adotadas. Então, estão aqui as referências bibliográficas. Você pode utilizar destes livros, né, para entender um pouco mais sobre o assunto. Exemplo, quando a gente estiver falando sobre tomografia, né, eu indico esse livro da Suzanne Hinwood, certo? Agora, para radiologia, conceitos de proteção radiológica, radiologia para o diagnóstico de imagem, manual de radiologia, isso aqui servem muito bem. Adam Greenspan, João Diviney Augusto, a literatura, não é? Do Bontrager também é excelente. A maioria dos radiologistas usam o Bontrager, Kenneth, tá bom? Eles usam muito esta bibliografia aqui. Inclusive, eu tenho um livro digital, quem quiser, depois eu vou publicar lá no grupo de imaginologia que eu sempre crio para os alunos, tá bom?
Tem esse daqui também, uma referência complementar, né? Porque aí a gente sempre, quando vai falar de membro superior, membro inferior, a gente tem que dar uma olhadinha no Sobota, né? Quem não tem essa habilidade aí, né, da anatomia, sempre volta ali no Sobota, dá uma olhadinha, ok? E são leituras complementares aqui. E aí, quiser complementar um pouquinho mais, né, quem não se lembra do Gray e anatomia, tá bom? Então, tá aqui várias literaturas a serem seguidas, né, que eu já elenquei aqui para que vocês possam estudar, tá bom? Então, tá aí, vou tirar um print, pelo menos das principais, certo? E já vou plotar lá no grupo de vocês. Vou lá no grupo WhatsApp. Vamos lá aqui, só imaginologia. Não, somente imuno não. Cadê o grupinho? Cadê o grupinho? Criei hoje pela manhã, tá aqui. Imaginologia biomédica, tá bom? Já vou publicar aqui as referências bibliográficas. Depois, quando o pessoal for entrando, eu já tenho a imagem aqui e já posso plotar isso para você. Certinho? Então, deixa eu ver aqui, a Daiane está me perguntando alguma coisa. Tudo certo. Então, vamos lá. O link desse grupo aqui, pessoal, quem está aqui na aula agora, já me manda um WhatsApp que eu mando o link do grupo para você divulgar, né, imediatamente aí para a turma de vocês. Anota aí o telefone. Eu acho que a Carla já tem meu contato, mas o pessoal aí quiser anotar é 99423 1027, tá bom? E aí você vai receber o link aí. Alguém já chegou aqui, me manda o link, e aí você distribui aí para a turma, tá bom? Então, vou copiar aqui o link. Nesse grupo aqui é grupo de assunto pertinente à imagem, tá bom? Tudo que é de imagem da nossa disciplina, a gente vai estar publicando aqui. Moema, me manda o link, tá aqui Moema, certinho. Aqui, não sei, Andressa, mandei o link. Pode publicar aí na turma de vocês, tá bom, pessoal? Agora o pessoal já ia entrando, ó. O pessoal já está entrando aqui, certo? Compartilhem aí entre vocês para que todos possam ter acesso, ok? Não somente ao link das aulas, né? Como vocês sabem, na instituição, hoje, o que muda do semestre passado? Semestre passado a gente ficava publicando o link, né, da disciplina para os alunos entrarem nesse link. A gente publicava ali semanalmente, né, ou tinha um link que o aluno sempre entrava por ele aqui no Teams, certinho? Mas o que muda esse semestre, pessoal, é que vai vir uma alteração aonde o professor não precisa mais ficar publicando o link de aula, pelo menos foi isso, né, que foi repassado da instituição. E vai vir justamente em cima daqui, ó, minhas mensagens, logo abaixo do seu nome, vai estar aqui o link de aulas do dia. Aí você clica lá, todas as aulas que vocês estão matriculados, todas as disciplinas, vai ter o link ali para você acessar o Teams. Inclusive, o próprio professor vai entrar por aquilo ali. Por quê? A gente vai entrar pelo ambiente virtual, porque quando a gente entra aqui, o próprio ambiente já gera o link, já grava a aula, já publica a aula. Então, não precisa ficar o professor fazendo esse trabalho manual, né? Porque a aula de hoje está sendo gravada, né? E aí eu vou, depois dessa aula, esperar o Teams renderizar para publicar isso no YouTube e depois deixar um link lá no ambiente virtual da disciplina, certinho? E aí, às vezes, demora 1, 2 dias, né? Dependendo aí da habilidade do professor. E quando vai se acumulando as coisas, às vezes pode demorar até um pouquinho mais.
mas quando eles automatizaram isso, eu achei muito legal, porque vai quase que direto, certinho? Quase que direto aí vai publicando aqui na disciplina de imaginologia. É isso daí, certinho, pessoal? Então, um pouquinho de AVA, já praticamente esgotamos o assunto aí de ensino e avaliação. Agora vamos para a disciplina propriamente dita. Pessoal, o que vocês acham? Vamos entrar aí na disciplina. Uma discussão aqui em grupo. Raio-X causa ou não causa dano? Tá bom? Primeira coisa a se elencar. Raio-X causa ou não causa dano? Certo? E eu quero que você entenda que, independente de ser raio-x ou não raio-x, se for radiação, sempre causa dano biológico, tá bom? Independente da intensidade, independente de como é feito, e por mais critério de segurança que se usa, sempre causa dano biológico, certo? Só porque o nosso organismo, ele é um organismo autorrenovável, tá bom? Ele é um organismo que, se você der tempo para ele, ele vai se reestruturar ou vai se adaptar àquela situação. Quantos de vocês aqui já não passaram por ciências morfofuncionais do sistema imunológico e hematológico? Naquela disciplina ali, você viu no primeiro conteúdo que existia adaptabilidade celular, mediante ao meio em que ela é exposto, ok? Então, se eu der tempo à célula, ela vai adaptar àquela nova realidade. Então, quando eu estou falando de raio-x, não é? Eu estou falando de uma radiação, ok? Ionizante. Mas o que é radiação? Não é? Então, quando eu tenho que olhar para a radiação, eu tenho que, não é, buscar o conceito disso. Porque quando fala radiação, já vem na cabeça Césio 137, já vem na cabeça um monte de coisa, não é, prejudicial. Na verdade, pessoal, a luz solar é um tipo de radiação fotoelétrica que pode ser ionizante também. Não à toa que, quando a gente expõe muito o nosso tecido epitelial à incidência da luz solar, não é claro que pode causar aí o quê? Câncer epidermoide, tá bom? Ou câncer de pele, certinho? Entre outras situações. Mas também ficar sem a radiação solar é um problema, não é? Radiação solar estimula melanização, né, da pele, estimula a conversão da vitamina 25-D-hidrox em princípio ativo, não é? Que é a famosa vitamina D, que tem uma função orgânica, não principal, que é aquela função de manutenção da calcificação óssea, mas vai muito mais além do que isso. Hoje existem muitos, né, princípios aí da vitamina D, né, e publicações extensas sobre isso. Tudo, né, estimulado aí também pela radiação solar, não é? Então, entender a radiação, né, é entender literalmente os efeitos dessa radiação também no nosso organismo. Quando eu falo assim que raio-x tem um efeito na matéria biológica, eu não estou falando apenas em efeitos deletérios, tá bom? E é lógico que causa ali efeitos deletérios, mas eu também quero levar você a pensar que o Sol é um tipo de radiação ionizante também, e que a exposição excessiva a esse agente fotoelétrico, essa radiação solar, pode sim causar mutações. O maior perigo, né, de toda radiação é porque ela, ao incidir na matéria biológica, ela sempre vai causar um dano molecular. Sempre, tá bom? Seja esse dano provocando um estímulo de adaptabilidade,
Exemplo, melanização da pele. Fica expondo ao sol, você vai ficar, não é, com a pele um pouco mais melaninizada, certinho? A excessiva exposição, aí sim, interage com a matéria formando dímeros de pirimidina. O que é pirimidina? Não é? São bases pirimídicas lá do DNA, certo? E essas bases, quando eu falo dímero de pirimidina, é quando uma base nitrogenada se anela com a outra, lesionando o material genético, fazendo com que aquele tecido que teve uma lesão genética acione um mecanismo de reparo de DNA, porque a gente também tem um mecanismo de reparo de DNA. Ou seja, houve uma lesão genética, tá bom? E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reparar aquele DNA lesionado, mas tem situações que não tem reparo, certo? É perca total. E aí a célula, para não ficar, não ali ocupando espaço ou disfuncional, além do mecanismo de reparo de DNA, a célula também tem um mecanismo, onde ela entra em apoptose, ou morte celular programada. Tipo assim, é o fim. Não tem reparo, então automaticamente a célula entra em apoptose, ok? O problema disso, pessoal, é que assim como as radiações podem causar lesões, no material genético interagindo com a matéria, certo? Essas radiações, elas também podem alterar os genes promotores da apoptose. Então, uma célula que tem o gene promotor da apoptose lesionado, o que vai virar isso daí, pessoal? Um câncer. Então, assim, a maior questão, levantada sobre radiações é o efeito mutagênico que ela provoca. Então, ela tem potencial mutagênico, ela tem potencial deletério, independente da radiação que seja, tá bom? Quando ela incide com a matéria, ela tem o seu efeito deletério. Mas a gente também estuda muito isso, e cada ano que passa a gente consegue controlar mais aquela situação. Os cientistas do passado, às vezes, eles morriam com as suas experiências, tá bom? E aí, nessas experiências, porque eles eram infectados com materiais radioativos, eles eram expostos à radiação, coisa que eles nem imaginavam. Então, por que que a pessoa morreu? Aí ia estudar o processo e iria colocar ali barreiras de segurança, e aí descobriu-se nesse processo de descoberta, da radiação, nesse processo ali de elucidação de várias coisas, descobriu-se então materiais que poderiam proteger ou protocolos de segurança. É por isso que dentro do processo de radiologia, a gente tem que entender que o uso dos EPIs não é luxo, e sim uma necessidade. A sala de radiologia, ela não pode ser uma sala comum, ela tem que ser uma sala isolada, onde a porta é uma porta que contém chumbo, para não passar radiação, não deixar aquilo ali extravasar. O profissional que está utilizando dessa radiação, ele tem que se proteger, tá bom? Então, tem um aparato especial para isso, que nós chamamos de radioproteção radiológica, tá bom? Equipamentos de radioproteção ou proteção radiológica, ok? E aí, nessa situação do raio-x, sendo também uma radiação ionizante, ele interage sim com a matéria e pode causar efeitos deletérios. E aí a sua célula tem o caminho para não fazer com que esse efeito deletério se transforme numa mutação, e essa mutação ela postergue por muito tempo, existe o efeito, da apoptose ou morte celular programada. Quando falha o sistema de reparo de DNA e quando falha o sistema de morte celular programada, aí sim eu tenho proliferação de clones, mutantes, e esses clones mutantes podem, alterar geneticamente, promovendo ali
ação carcinogênica, tá bom? Então, eu tenho, sim, esse efeito carcinogênico, né, que é um efeito deletério final devido à constante exposição a agentes mutagênicos. Entre os agentes mutagênicos, que podem ser químicos, tá bom? Podem ser microbiológicos. Exemplo de agentes mutagênicos químicos: formaldeído, né? Formol, desinfetantes, halogenados, ok? E agentes microbiológicos: o vírus HPV, né? As cepas 16, 18 são altamente carcinogênicas, entre outras cepas, dos mais de 70 sorotipos que esta situação do vírus tem, não é? Dentro disso daí, o HPV causa o quê? Mutação nas células cervicais do colo do útero, não é? Causando ali problemas sérios, mutagênicos, que levam ao câncer do colo do útero, não é? O HCV, vírus da hepatite C, além de hepatite, como ele causa uma infecção crônica, inflamação crônica, ele também tem um efeito mutagênico, podendo levar ao hepatocarcinoma, assim como o vírus da hepatite B. Então, para você não ficar assim muito preconceituoso com raio-x, não é? Então, tudo que se expõe ao ser humano hoje no mundo, não é potencialmente mutagênico, e dependendo da agressão, aí não tem reversão, e aí sim eu vou ter um efeito sintomático, tá bom? Sintomático da matéria. Hoje em dia a gente é exposto a muitas radiações, a muitas coisas que a gente nem imagina, não é? Mas o que garante a integridade física, primeiro, é o próprio sistema biológico que tem a propriedade de se reorganizar. Segundo, nosso sistema de reparo, né, de DNA. E terceiro, a morte celular programada, caso o reparo falhe, né, você ainda tem essa terceira instância. E para a pessoa realmente ter um efeito significativo, né, devido à exposição a esses agentes mutagênicos, e aí estou falando de tudo, mas especialmente da imagem, um raio-x, aí sim a pessoa vai ter, né, esse contato excessivo, pode levar a situações de queimaduras, tá bom? Então, a interação do raio-x com a matéria biológica pode levar a queimaduras, não é? Exemplo, a radioterapia. A radioterapia é quando eu faço a incisão, ou a incidência, perdão, né, da radiação em cima e localizada no câncer, tá bom? Isso é radioterapia. Então, dependendo da distância que eu aplico ali a radioterapia, ao invés de estar agredindo apenas as células ou o tumor, eu posso também causar queimaduras graves no paciente, tá bom? Porque esse é um efeito da radiação. Ela causa queimaduras, ela desidrata o tecido, tá bom? E causa também efeitos deletérios, como a morte celular naquela região. Aí, dependendo da região e do grau de exposição, aí se torna um quadro sintomatológico. Então, quando você faz um raio-x em uma pessoa, né, ela com certeza ela teve ali efeitos deletérios a nível molecular, tá bom? Quando você coloca ali uma pessoa em posição radiológica, vou fazer uma radiologia de uma imagem de tórax, uma imagem de coluna. Aquele raio-x incidiu sobre todo o seu tórax, né, atravessou e impregnou ali num filme revelador que fica logo embaixo, bom? Então, a sua matéria foi atravessada por uma radiação fotoelétrica chamada de raio-x. Com certeza isso vai ter, né, problemas a nível molecular. Mas como a incidência foi baixa, a pessoa não vai sentir absolutamente nada. Quem sentiu dor aqui algum dia ao tirar ou ao ser submetido a um raio-x? Então não tem dor, né? Às vezes dói ali, é uma fratura,
uma luxação que vai ser evidenciado ali pelo processo radiológico, tá bom? A dor é provocada pelo ferimento, não necessariamente pelo raio-x, mas a interação ela causa, sim, não é, efeitos deletérios na matéria. Mas aí entra a questão de custo-benefício. São efeitos deletérios que o seu organismo, pela baixa exposição, foi um segundo ou 1 milissegundo de exposição ali a uma radiação fotoelétrica em baixíssima concentração. E que vai te dar um resultado de imagem que vai resolver realmente o seu problema que está causando aquela dor. E o seu organismo depois, né, vai conseguir recuperar esse efeito deletério, molecularmente falando. Não é que você vai, né, porque quando a gente fala isso, o aluno pensa assim, pô, incidiu o raio-x, matou as células ali. Não, se tivesse matado as células, você, toda vez que fosse submetido ao raio-x, ia sair ali com a queimadura, ia ficar vermelho no local. Igual quando você se expõe excessivamente à radiação solar, né, o que acontece? Fica com insolação, aquele vermelhidão na pele, justamente são as células mortas, porque formaram o dímero de pirimidina, e esse dímero de pirimidina não pôde ser reparado pelo sistema de DNA, a morte celular foi programada. E aí, depois daquele vermelhão, passa uma semana, o que acontece com a pele? Começa a descamar. Não é todo mundo já viu isso. Então, no raio-x, ninguém sai descamando, pelo contrário, você nem sente nada. Mas microbiologicamente, né, no mundo ali microscópio, celularmente falando, você teve sim interação com esse raio-x, e isso, né, vai ser um processo de recuperação do seu organismo. E aí o custo-benefício é bem maior, né? Você precisa da imagem para resolver, sim, um problema fisiopatológico que vai ser muito melhor estudado e resolvido através dessa imagem. Então é por isso que a gente trabalha com a imagem. Tá bom? Porque o custo-benefício, o paciente vai conseguir recuperar, ainda que o efeito do raio-x seja deletério, tá bom? Mas a interação entre o fato de ser deletério e a recuperação do organismo e o custo-benefício final compensa você passar por esta situação. O que não dá é para você ficar todo dia tirando raio-x da mesma pessoa, né, incidindo ela sobre essa radiação, uma hora vai ter problemas. É igual a radioterapia, né? A pessoa vai aplicar ali 50 milikV, né, de radiação para matar aquele câncer. Se aplicar esses 50 mil de uma vez, a pessoa vai ter problemas. Ela vai sair da sessão de radioterapia, né, com queimaduras, com problemas fisiológicos, náusea, vômito, que é o principal efeito de intoxicação por radiação, é o efeito de náusea, vômito, fraqueza, certo? E ali, nessa sessão de radioterapia, o médico vai dividir esses 50 mil milikV por sessões. Por isso que a pessoa nunca vai lá, por que não faz uma sessão e acaba com isso logo? Não, tem que dividir em várias sessões para que, em pequenas quantidades, eu consiga eliminar aquele processo patológico sem ter um efeito deletério significativo nesse paciente, apenas atuando no câncer. Tá bom, pessoal? E essa é a situação. E aí no raio-x, não é, como é uma coisa muito pontual e praticamente ninguém fica aí, não é, fazendo raio-x todo dia, muito menos toda semana e muito menos todo mês. Às vezes você faz uma vez, né, quando criança, talvez uma vez quando adulto, né, você faz isso. Eu acho que a gente tira mais raio-x odontológico, né, devido aos planos de saúde, do que propriamente fisiológico em uma outra parte do nosso corpo. Ok? Inclusive, tem até estudos criticando a excessiva utilização de raio-x pelos planos odontológicos, tá bom? Porque por mais que ainda não tenha nada comprovado, você sempre, né, você tem um plano odontológico, você vai ali de 6 em 6 meses. 2 vezes por ano,
no mínimo você está incidindo raio-x sobre você devido ao plano odontológico, certo? E tem vezes que você tem que fazer raio-x antes e depois para comprovar o problema e depois a resolução do problema para que o profissional venha receber. Então, existem discussões sérias sobre isso, né, em relação à imaginologia, principalmente do raio-x. Agora que a gente já argumentou um pouquinho, né, do efeito deletério do raio-x na matéria, que ele é real, ele existe, mas é uma coisa que você consegue recuperar e não sente nada por isso, tá bom? Agora eu gostaria de falar como, né, que esse raio-x ele funciona, como que ele é gerado, ok? E como que ele interage, né, formando ali a imagem radiológica, certinho? Para isso eu gosto muito de compartilhar, né, imagem, eu acho que imagem fala muito mais, né, em relação àquilo que a gente pode aprender na matéria, do que simplesmente um slide estático. E para falar a verdade, eu sou o tipo de professor que gosta muito mais de escrever, então sinto muita falta no ambiente virtual, não é, de estar escrevendo no quadro. Às vezes eu coloco aqui um PowerPoint e fico escrevendo no PowerPoint, não é? Mas eu acho muito mais interativo, tá bom? E você, com certeza, eu acredito que aprende um pouco mais nessa situação. Então, vou colocar aqui com você uma imagem para a gente discutir justamente este efeito, né, do raio-x, como que é a formação do raio-x primeiro, tá bom? E depois os efeitos que ele sofre interagindo dentro daquele tubo de geração de raio-x, tá bom? Mas primeiro vou mostrar aqui um videozinho para você. É um vídeo sem som, mas é só para você ver a dinâmica junto comigo e a gente vai estudando sobre isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Prontinho. Olha lá, pessoal. Então, a produção de um raio-x, como que ela é feita? Então, tem aquele aparelho de raio-x. No aparelho de raio-x, aquela coisa enorme ali é só a mesa e o suporte que segura realmente o canhão de raio-x, tá bom? E aí, dentro desse produtor de raio-x, né, ele tem ali dentro uma carapaça de metal, normalmente ela tem o seu envolvimento com chumbo para não deixar nada extravasar lá de dentro, tá bom? E ali esse raio-x é produzido praticamente com energia elétrica, tá bom? Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui, pessoal? Sim, sim. Beleza. Sim. Então, olha lá, como que é produzido, né? Primeiramente, dentro de um tubo, né, de raio-x ali, ele precisa de uma resistência ali, de um filamento, tá bom? Normalmente, esse filamento aqui, ele é em espiral, certo? E dentro desse filamento aqui, vai começar a gerar uma nuvem de elétrons aqui dentro, certo? Então, a corrente elétrica vem e incide sobre este filamento, ok? Produzindo aqui dentro desse tubo, ok? Elétrons. Então, vai formando uma nuvem de elétrons, certo? E essa nuvem de elétrons, ela não pode ficar aqui espalhada, não é? Sem um objetivo. Para isso, existe uma outra corrente elétrica, e aí sim, essa corrente elétrica, ela é em kV, certo? É uma corrente elétrica um pouco mais forte, e
gerando aqui uma diferença de potencial, aonde os elétrons vão migrar dessa parte que ele está aqui no cátodo, que é a parte negativa, tá bom? E elétron, como tem carga positiva, ele vai migrar do negativo para o positivo, que é o ânodo. Então, o negativo é cátodo, tá bom? Aonde está ali presente a nuvem de elétrons que está sendo gerada por este eletrodo, certo? E aí essa nuvem de elétrons é direcionada nesse sentido, devido à diferença de potencial criado por essa energia elétrica do cátodo para o ânodo. Quando o elétron chega desse outro lado aqui, pessoal, ele incide sobre o ânodo, né, que é um material do jeito que você está vendo aqui, só porque ele é giratório, certo? E esse material aqui, ele é incidido por elétrons, e os elétrons, ao incidir nisso daqui, ele acaba agredindo, né, os átomos desse material do ânodo aqui, olha. Então, o elétron sai livre, em alta velocidade, incide em cima do material do ânodo, certo? E você sabe que toda matéria, ela é composta ali por átomos. Então, quando o elétron incide em cima do átomo, ele acaba deslocando a, a camada eletrônica do próprio átomo, né, segundo aquele modelo de Rutherford, né, quando a gente estuda o modelo de Rutherford, né, o átomo ele contém ali no seu interior o núcleo de prótons, certo? E a eletrosfera em volta. Então, quando o elétron vem em alta velocidade e incide no material anódico, ele acaba deslocando os elétrons da eletrosfera, e esse deslocamento da eletrosfera gera energia. Bom, essa energia, pessoal, é direcionada como raio-x. Então, olha lá como que funciona. O material aqui ele vai se aquecer, né? Vai produzir nuvem de elétrons. Aqui está girando o ânodo e aí os elétrons incidem e produz o raio-x, certinho? Então, nessa situação aqui, né, como eu falei, esta corrente elétrica, ela vai incidir, né? Deixa eu deixar a mãozinha aqui passando. Essa corrente elétrica, ela vai incidir, né, aqui no ânodo e, nesse sentido, eu vou produzir o raio-x. Então, essa corrente elétrica em miliamperes por segundo vai incidir em cima desse filamento, vai produzir uma nuvem de elétrons, certo? Essa nuvem de elétrons vai ser direcionada do cátodo para o ânodo, certo? Nesse sentido, e vai ser direcionado pela intensidade de kV produzido. Então, olha lá, vai migrar do cátodo para o ânodo, certinho? E aí, nesse sentido aí, eu posso regular a automação, a quantidade de miliamperes aplicado para a produção de elétrons, a quantidade de kV, e eu posso ali startar o preparo do meu material e o disparo. Então, quando eu aplico ali a variação de miliampere, eu vou estar produzindo elétrons. Esses elétrons vão ficar como uma nuvem nesse espaço. E aí, nessa situação, né, o que vai fazer a diferença entre a velocidade do elétron para atingir o ânodo vai ser justamente a quantidade de energia em kV que eu aplico. Quanto maior a energia de kV aplicada, maior vai ser a velocidade em que o elétron vai atingir o ânodo e vai produzir o raio-x. Pessoal, Professor, desliga o mic. Oi. uma pergunta. Por exemplo, o raio-x, eu já vi algumas matérias mostrando que, além do trabalho, né, da imaginologia, da parte da radiografia, tem sido utilizado em alguns países testes para tratamento com a emissão de raio-x. Seria mais ou menos no sentido de que nossas células trabalham eletronegativo, né?
Seria essa matemática do mais com menos aí, a descompensação do elétron negativo das células, eu consigo fazer a correção? O áudio ficou meio picotado, mas eu acredito que você tenha falado que em alguns países eles têm utilizado o raio-x para alguns tratamentos. Sim, interação, né, do raio-x com a matéria, certo? É aquilo que eu falei para vocês, o raio-x ele interage com a matéria produzindo efeitos deletérios. E às vezes alguns efeitos deletérios são importantes para alguns tratamentos, certo? É como Exemplo se fosse disso, a um oxidante e um radioterapia. antioxidante, né? Sim, mas nesse caso aqui você não pode olhar só pela questão dos elétrons, tá bom? O raio-x incidindo na matéria, ele vai provocar a mesma situação dentro do ânodo aqui, olha. O elétron incide no ânodo e desloca elétrons dos átomos de ânodo que, por sua vez, emitem o raio-x. E aí é a próxima etapa, né? Eu creio que vai dar para a gente falar sobre isso hoje, certinho? A próxima etapa é este raio-x vai incidir agora nos átomos da interação biológica. Ele vai incidir sobre o paciente. Quando ele incide sobre o paciente, ele também desloca elétrons, ok? E esse deslocamento de elétrons pode ter um efeito deletério, pode ter um efeito esperado ou pode ter até um efeito terapêutico, certo? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, bora lá. Continuando aqui a nossa animação, né, da mãozinha, olha lá. A questão aqui, né, dessa incidência vai depender da aceleração do elétron, né, e essa aceleração do elétron eu posso regular justamente aqui pela quantidade de kV, né? Eu regulo justamente no aparelho. Quanto maior kV aplicado, maior vai ser a velocidade que esse elétron vai incidir aqui. Quanto maior a velocidade que ele vai incidir aqui, maior vai ser a intensidade de raio-x produzido, certo? E quando esse raio-x é produzido, dependendo dos kVs que formam ele pode inserir na matéria biológica, produzindo, sim, um efeito biológico desejado, que é a formação da imagem, tá bom? Se esse kV for muito alto, pode até provocar queimaduras. Então, existem estudos que podem, e regulam justamente a quantidade de kV, né, programada. Então, quando eu aplico aqui no aparelho o preparo, olha lá o que acontece. A corrente de miliamperes vai estimular aqui a minha resistência, vai produzir aqui uma nuvem de elétrons, e aqui o ânodo estará girando, né, um metal, certo? Estará girando, e a quantidade de kV aplicado vai, quando eu aperto disparo, vai acelerar o elétron, e ele vai incidir sobre o ânodo, produzindo o raio-x. Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, olha lá como que produziu. Voltando aqui. O elétron sai, incide no ânodo e produz o raio-x. Certinho? Então, isso daqui é como ocorre a produção do raio-x. Beleza, pessoal? Agora, um outro exemplo, esse aqui, numa outra visão, eu gosto também desse outro esquema aqui. Olha lá. Porque ali a gente tem uma visão frontal do cátodo e do ânodo. Aqui você tem um desenho que assemelha mais aquele aparelho de raio-x, né? Aonde aqui eu tenho o filamento, que vai ser, né, incidido por uma corrente elétrica, vai estimular a produção de uma nuvem de elétrons que vai ser direcionada para o ânodo e produzindo o raio-x. Olha lá. Incide o elétron, e esse elétron produz o raio-x, certo? Então, o elétron, quando ele incide no ânodo, ele acaba desviando a eletrosfera dos átomos e isso produz energia fotoelétrica,
que nós chamamos de raio-x, que é uma radiação, né, que vai produzir os efeitos de imagem. Então, isso é legal quando a gente entende. Então, olha só. Agora que você já sabe como é produzido o raio-x por descarga elétrica, é justamente isso daqui que eu estou, né, falando para vocês. Lá no ânodo, ok? Existe um metal e esse metal, ele tem, né, os seus átomos e os átomos contêm ali, pelo que a gente estuda, né, o modelo atual, o átomo contém um núcleo que é carregado de prótons e nêutrons, tá bom? Esses prótons têm cargas positivas e os nêutrons estão ali justamente para neutralizar essa aproximação dos prótons. Imagina, carga positiva junto com carga positiva. Mas o que faz com que carga positiva fique tão próxima em um núcleo pequeno? Os nêutrons que estão ali para estabilizar a matéria. Então, todo átomo que compõe a matéria, e o que é átomo? Você estudou lá no segundo grau que átomo é a menor partícula, não é, de uma matéria. Isso é o efeito didático do segundo grau. A gente sabe que a menor partícula da matéria hoje já não é mais o átomo, porque o átomo foi dividido, tá bom? E ele foi dividido em prótons, nêutrons, neutrinos, e várias outras composições que você for estudar lá na química, você fala assim, eu não sabia que um átomo tinha tanta coisa. Inclusive, tem a parte que, eu esqueci o nome do cara agora, mas ele estudou o que ele deu o nome de Bose de Higgs, tá bom? O que é o Bose de Higgs? É a ausência, né? Mesmo na ausência da matéria, existe matéria. Aí você fala assim, que loucura, velho. Quando você vai estudar a física, não é muita coisa. Então, só para você não ficar com aquele conceito de segundo grau, que o átomo é a menor partícula da matéria, porque não é mais, tá bom? Então, dentro desse conceito, estudando o átomo, ele tem um núcleo positivo, carregado de prótons e nêutrons, e ele tem uma eletrosfera, né, onde os elétrons orbitam ao redor do núcleo, tá bom? E essa orbitação dos elétrons, dependendo da quantidade de energia do elétron, esse elétron pode ficar nessa camada mais interna, que é conhecido como camada K. Depois, alguns elétrons podem ficar na camada mais externa, não é? Outros mais externos ainda. Isso depende da energia do elétron, certo? E aí, quanto mais energético for o elétron, ele vai ocupar as camadas, né, da eletrosfera aqui em posições energéticas. Então, cada camada dessa aqui, existe energia para que esse elétron fique orbitando. O que acontece normalmente é que o elétron que vem e incide sobre a matéria do ânodo, ele vem e incide sobre destes elétrons da eletrosfera, né, fazendo com que esse elétron seja deslocado, como aquele efeito de bola de bilhar, certo? Ou simplesmente ele pode interagir com o átomo, fazendo esse efeito que chamamos de raio-x produzido por efeito de frenagem. Como que isso ocorre? Assim, ó. Olha lá, o elétron foi acelerado, né, pela KV, certo? Você viu que quanto maior a KV, maior vai ser a velocidade do elétron saindo do cátodo e indo para o ânodo, certo? E ali, esse elétron, quando ele incide com a matéria do ânodo, ele pode produzir esse efeito de frenagem, tá bom? Frenagem, perdão. Literalmente isso, olha, ele vem, você viu que ele atravessou a eletrosfera sem colidir com nenhum elétron, né? E ali ele interagiu com essa camada interna, ok? Olha lá. E produziu
então, a energia suficiente para gerar, né, o raio-x. É feito frenagem, ele veio, né, interagiu com a matéria, desviou a sua trajetória para a produção ali de raio-x. Olha lá. Então, esse é o efeito de frenagem. Ó, o que acontece com ele? Ele interage com a matéria e muda a sua trajetória. Interagem com a matéria e muda a sua trajetória. Então, esse é o efeito de frenagem. Ele vem acelerado, né? Acelerado, ele vem, interage com a matéria e muda a sua trajetória. Agora, o efeito característico, que é aquele efeito aonde o elétron incide em um outro elétron da eletrosfera, viu que ele colidiu com outro elétron aqui? Aí, o que acontece? Como eu empurrei um elétron da eletrosfera, o outro que está mais externo vai migrar para a região mais interna, e quando eles voltam ao normal, né, eles descarregam a energia que eles receberam desse elétron. Então, olha, pelo efeito bola de bilhar, o elétron incidiu, né, atraiu outros elétrons, né, e quando eles voltam à sua eletrosfera normal, eles produzem energia fotoelétrica que nós chamamos de raio-x. Bom, então, se na avaliação, né, você receber ali, o que seria o efeito de frenagem? Né? O efeito de frenagem do raio-x é quando o elétron acelerado, né, ele interage com a matéria, desviando a sua trajetória e produzindo o raio-x. Efeito característico é quando o elétron interage com a matéria, né, dentro lá do ânodo, ele desloca os elétrons da eletrosfera, né, dos átomos do ânodo, produzindo um efeito de deslocamento de elétrons das camadas externas para a camada interna, e nesse deslocamento de elétrons da camada externa para a camada interna, eu vou gerar o quê? Produção de raio-x. Olha, quando desloca o elétron, gera raio-x. Deslocou o elétron, gera raio-x. Tá bom? Então, esse deslocamento de elétrons faz com que haja, não é, a produção do raio-x. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, vocês viram como se forma o raio-x e como ele interage com a matéria do ânodo, deslocando elétrons, né, para que haja, então, a produção daquilo que chamamos de raio-x. Esse raio-x produzido, né, ele vai, sim, agora ser direcionado. Então, ele foi produzido, agora ele vai ser direcionado para a incidir no tecido biológico ou organicamente, tá bom? Tem um videozinho aqui, ele está em inglês, mas dá para a gente aprender um pouquinho com ele. Não vai sair áudio aí para você, mas eu vou explicando aqui. Até porque está em inglês, né? A maioria das pessoas não iriam entender essa questão. Deixa eu ver se é esse aqui. Então, olha lá. Dentro dessa interação aqui existe, então, ele está falando o cátodo do ânodo, e aqui a resistência, onde provoca a nuvem de elétrons, certo? Essa nuvem de elétrons, então, ela é direcionada em alta velocidade ao ânodo, e aí interage sob o efeito de frenagem ou efeito característico, produzindo radiação, raio-x. Olha lá, interagiu com a matéria, independente seja efeito de frenagem ou característico, vai ser, então, polarizado, e esse raio-x agora, polarizado, ele vai incidir sobre a matéria orgânica, certo? Quando ele interage com a matéria orgânica, logo aqui embaixo, pessoal, existe o quê? Deixa eu aumentar aqui para você. Então, logo aqui embaixo, existe o papel
ou, perdão, o filme radiográfico, certo? O filme radiográfico está justamente posicionado aqui embaixo da mesa de radiologia. Você viu aqui que o raio-x foi produzido ou por efeito de frenagem ou por efeito, né, característico, deslocando elétrons e o deslocamento de elétrons gerando raio-x, ou frenagem interagindo com a matéria e gerando efeito fotoelétrico também do raio-x. O raio-x foi polarizado e para incidir justamente, né, em cima da posição radiológica que a gente pretende elucidar pela imagem. Nesse caso aqui, né, está sendo feito um raio-x, né, abdominal nessa pessoa, ou um raio-x, né, pode ser aqui do braço direito, né? Então, a pessoa é incidida por esse raio-x, e o raio-x, da mesma forma que ele é produzido, né, elétrons interagindo com o ânodo, deslocando elétrons por efeito de bilhar, ou interagindo com elétrons por efeito de frenagem, produzindo aqui, então, raio-x. Da mesma forma, esse raio-x vem e incide sobre a matéria. Aí sim, o raio-x incidindo sobre a matéria orgânica também contém átomos, certo? E aí, esses átomos irão interagir com o raio-x. Reparem que aqui no aparelho são elétrons que são estimulados e acelerados, incidindo sobre o metal do ânodo, interagindo elétrons com átomos para produzir o raio-x. Agora, a energia elétrica, raio-x ou fotoelétrica, né, que é o raio-x, vai incidir sobre a matéria, vai atravessar a matéria. O raio-x pode incidir sobre a matéria atravessando ela sem colidir com nenhum átomo, tá bom? E isso vai radiografar, né? Por isso que o nome fala radiografia. Rádio vem da radiação X, tá bom? Grafia, né? Desse grafar no filme radiográfico. Então, quando este material incide sobre o filme radiográfico, é onde eu vou produzir a imagem. E a interação do raio-x com a matéria é justamente dessa interação que vai produzir a boa ou a má qualidade, né, da imagem no filme radiográfico, certinho? E aí, olha só, o raio-x incidindo na matéria vai produzir aquele mesmo efeito. O raio-x incide nos átomos da matéria e o nosso corpo tem muito átomo e partes moles, né? Átomos que compõem tecidos moles e átomos que compõem tecidos duros e átomos que possuem, né, situações de matéria coloidal, não é? Então, nós temos aqui no nosso corpo matéria coloidal, nós temos matéria cartilaginosa, que é aquela semirrígida, matéria óssea, né, que é aquela matéria mais rígida, e as partes moles, composto ali por músculo, pele, e partes líquidas também, exemplo, tecido conjuntivo sanguíneo, onde tem o plasma sanguíneo. Vocês sabem que o sangue é composto aí, né, por água, em sua maior parte plasmática, certo? Então, quando a matéria incide nessa variabilidade de tecidos, a interação do raio-x com a matéria biológica, ela vai interagir com a eletrosfera dos átomos que contém esta matéria biológica. E essa interação é que vai resultar na impregnação da radiografia, né, do filme radiográfico ali, que fica logo aqui embaixo na mesa. Tá bom? Então, raio-x incidindo aqui,
cima dessa matéria orgânica, vai produzir a imagem aqui no filme radiográfico. Olha lá, imagem, né, óssea do meu paciente. Reparem que, nessa circunstância aqui, foi feito apenas um raio-x, né, do braço direito, né, evidenciando que o raio-x incidiu sobre todo esse filme radiográfico, escurecendo o filme, certo? E a parte mais dura do meu organismo, ela acaba fazendo com que o raio-x, quando incide, né, acaba fazendo com que o raio-x mude de direção, e aí você tem baixa incidência do outro lado, por isso que o filme radiográfico não foi tão danificado assim, tá bom? E aí você vê as partes duras, né, na imagem como parte branca, ok? Aonde pouco se incidiu de raio-x aqui no filme radiográfico. E a parte mais escurecida é onde mais pegou ali, né, a interação do raio-x. E aí, olha só, dentro desse contexto, você observa aqui que o paciente ele está coberto, aonde é possível estar coberto com um equipamento de radioproteção. Não precisa expor todo esse paciente aqui, só quero a questão do braço. Então, vou tirar essa imagem e vou colocar um equipamento de radioproteção para proteger as outras partes. Normalmente, esses equipamentos aqui, eles são uma manta, né, contém ali um material que bloqueia a incidência do raio-x. Normalmente, esse material é composto de chumbo, né? Por isso que é pesado e, às vezes, causa até um desconforto ao utilizar, dependendo se esse material aí for incidido por chumbo. Aí você tem a imagem radiológica. E aí você observa onde tem a fratura, né, o raio-x consegue passar com mais tranquilidade e ele consegue incidir do outro lado ali, produzindo, né, um escurecimento do filme radiográfico. E aonde as partes mais duras, né, onde o raio-x bate e reflete, muda a sua trajetória, ele acaba, né, evidenciando aí as partes duras do nosso organismo e as partes moles também, porque vai interagir com a matéria, mas a gente consegue ver uma clara imagem do que está acontecendo. E aí, esse paciente aqui fraturou o rádio ou a ulna? Deixa eu ver se como está o conhecimento anatômico de vocês. Fratura no rádio ou na ulna, pessoal? Uno. Ulna, tá bom? Então, lembrando que esse osso aqui é o osso do rádio, não é? E essa daqui é a ulna. Então, esse paciente aqui fraturou, né, tem uma fratura visível aqui na ulna, certinho? E eu poderia evidenciar várias coisas no raio-x. O raio-x não serve só para evidenciar fraturas, né? Ele serve para evidenciar várias situações por imagem que eu quero elucidar. Por exemplo, uma criança que engoliu algum objeto. O raio-x vai mostrar esse objeto interagindo ali com o tubo digestório dessa criança. Se está alto, se o objeto ainda está no estômago, e aí, se o objeto está no estômago, qual que é a tomada de decisão do médico? Chama o gastroenterologista e faz uma endoscopia para remover. Você vai correr o risco desse objeto passar por todo o tubo digestivo. Ah, não, vai sair nas fezes. E se esse negócio ficar preso lá no intestino e não sair? Aí, uma coisa que resolveria por uma endoscopia, agora vai ter que ser resolvido por uma cirurgia, não é? Então, se o objeto for tóxico, não é? Por exemplo, a criança engoliu uma bateriazinha daquelas de relógio, engoliu uma pilhazinha pequenininha, não é? Aí tem que ser um atendimento rápido,
Pessoal, e por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui é utilidade pública. É porque se você for pedir conselho para alguns profissionais, eles vão falar assim, não, isso é totalmente benigno, deixa sair nas fezes. O que dá para ser feito, faça depressa. Se tiver como fazer a remoção por endoscopia, é menos traumático do que esperar esse negócio passar por todo o intestino, por mais benigno que seja, tá bom? Porque passando por todo o intestino e saindo nas fezes, é uma probabilidade de acontecer. Mas pode ser que esse negócio fica preso ali em alguma prega intestinal ou alguma dobra intestinal e pode causar sérios danos e problemas, tá bom? E ali, aí sim, tá preso, não tem o que fazer, aí tem que fazer uma cirurgia abdominal, cortes extensos, repousos prolongados, cirurgias, trauma, com certeza. Uma coisa que poderia ser evitada, se algum dia algum parente ou alguma pessoa, né, que você conhece relatar, o meu filho engoliu alguma coisa, não espera para ver o que vai dar, já pega o moleque, manda para o pronto-socorro e lá o médico, pela imagem, vai ver se ainda está no estômago, se ainda estiver no estômago e tiver como remover por endoscopia, é o mais adequado. Não espere esse negócio descer intestino abaixo. A maioria das vezes sai, mas tem casos que só se remove cirurgicamente. E se for material que contém ali, por exemplo, baterias, pilhas, essas coisas pequenininhas, nesses brinquedos, cara, tem muito brinquedo aí que tem aquelas bateriazinhas. Isso aí é um transtorno louco. Transtorno louco. Se essa bateria romper lá dentro, a intoxicação que vai causar nessa criança pode levar até a óbito. E às vezes, mesmo fazendo a cirurgia e removendo, a intoxicação de absorção é um prejuízo muito grande. Então, raio-x, né, ele não apenas serve para evidenciar fraturas, mas também serve para evidenciar outras situações, como exemplo de deglutição de corpo estranho, né? E até demonstrar de processos inflamatórios. Às vezes não tem nenhuma fratura, né, mas a gente consegue enxergar algum processo inflamatório. Uma radiografia do tórax, para ver se tem alguma mancha sugestiva de pneumonia. Bilateral, lateral apenas no lobo médio, lateral no lobo inferior. Isso tudo conduz a uma terapêutica. No caso do SARS coronavírus 2 causando a COVID-19, né? É quando esse vírus chega a interagir para evoluir para a fase de síndrome respiratória aguda, a primeira coisa que ele provoca ali é as manchas na tomografia. Então faz ali a tomografia e aí a pessoa já enxerga ali manchas sugestivas de alteração provocada pelo SARS coronavírus. E também, né, o aspecto da pleura, você consegue enxergar isso nas partes moles, na interação da matéria com o raio-x. Então, raio-x, né, por mais que ele interaja com a matéria provocando efeitos deletérios, ele traz muito mais benefícios do que malefícios propriamente ditos, sendo que esses malefícios, o seu organismo consegue recuperar dele. Ninguém vai sair com um câncer, né, ou com uma translocação genética, ou com alguma coisa do tipo, né, se submetendo a um exame de imagem. Isso não, certo? E resolve muitos problemas em relação a isso, correto? E aí, concluindo a imagem, você enxerga a fratura, ok? Deixa eu tirar aqui agora. Certo, pessoal? Olha só, dos livros, né, que eu já coloquei aqui, esse aqui do Boltranger, certo? Que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, né, para você
entender um pouco mais, olha, Boltranger, Tratado de Posicionamento Radiológico e Anatomia Associada. Então, é um livro muito bom, né? A maioria dos radiologistas. Espera aí, pessoal. Deixa o meu mouse interagir com a matéria aqui. Vamos, meu filho. Aí, ó. Então, aqui, olha. Agora que você já entendeu um pouco do raio-x, a próxima etapa, né, da unidade 2, a gente vai usar muito este livro aqui, olha, porque se for seguindo o nosso programa, hoje a gente falou sobre efeitos de raio-x no paciente e particularidades da paciente grávida. Vou comentar sobre isso aqui também. Interação do raio-x com a matéria, a gente viu. Né? O que é um raio-x e como é produzida a utilização do raio-x no equipamento. E revelação da imagem radiográfica das estruturas normais, certo? E aí a próxima parte aqui a gente vai ver generalidades da radiologia, protocolos de realização de exames de imagem, radiologia convencional e digital, risco de proteção radiológica, a gente falou um pouquinho disso também, tá bom? E terminologia básica dentro do raio-x. E aí esse livro aqui, cara, fica lá. E esse livro aqui, ele elucida muita coisa em relação à anatomia, posicionamento radiográfico. A gente vai utilizar ele bem mais ali quando a gente interagir com as unidades 2 e 3, porque ele também vai falar de tomografia, não é? E as unidades 2 e 3, praticamente a gente vai usar muito esse livro aqui, ó. Então, eu vou colocar esse livro aqui lá no grupo para você utilizar, né, a partir da unidade 2, porque aí a gente entra aqui, olha, radiologia de membros superiores, inferiores e crânio, e depois unidade 3 a gente entra na tomografia computadorizada, são coisas bastante abordadas aqui pelo Botranger, tá bom? Então, quando eu colocar esse livro lá, ele não é interessante para você estudar esse assunto que nós comentamos na aula introdutória de hoje. Aí é melhor você utilizar outro livro ali de princípios básicos dentro da radiologia, que a gente colocou lá no grupo. Deixa eu recuperar ele aqui para você. Opa, o pessoal já entrou aqui, ó. Né? Então, olha, lá dentro do grupo, eu coloquei aqui as referências, né, bibliográficas, olha lá. E aí esse livro que é muito bom, tá sugerido, né, para você, Fundamentos de Radiologia e Diagnóstico, porque aí os fundamentos, né, você vai encontrar tudo isso, como é feito o raio-x, né, como ele interage com a matéria, exatamente o tema da aula de hoje, certo? E aí você vai encontrar nesse outro livro de fundamentos. Não tem ele aqui para compartilhar. Normalmente a gente que trabalha em radiologia, esses princípios básicos que a gente tem que entender, principalmente porque você viu que a quantidade de kV aplicado, ele interfere diretamente no meu exame de imagem. A quantidade de kV e miliampere. Isso aí eu consigo regular no aparelho, certo? Então, entendendo o que o miliampere faz, né? Ele pulveriza a nuvem de elétrons. E o que o kV faz? Ele direciona e aumenta ou diminui a velocidade do elétron para interagir com o ânodo. Então, esse conhecimento aí é um conhecimento bom de se ter para se trabalhar uma boa imagem, caso você for trabalhar com imagem, é justamente nisso daí que você vai melhorando o seu aspecto radiológico, dependendo da intensidade do material, né, daquilo que você quer evidenciar. Às vezes a interação da matéria ali provoca um raio-x não tão legal, é por isso que o radiologista às vezes
fala assim, olha, eu vou tirar a imagem e você fica aqui, né, aguardando para ver se a imagem está tudo ok. Não é que ele queimou o filme radiográfico, ou o negócio não ficou legal. A imagem em si, a interação dos kVs e miliamperes com a matéria na produção do raio-x não ficou boa. Ele vai lá e altera, de acordo com o conhecimento, não é? E ali ele vai aplicar um novo raio-x para ter uma imagem melhor. Por isso que a imaginologia, independente do que está gerando essa imagem, se é um raio-x, não é? Se é uma ressonância, se é uma tomografia, não é? E isso, independente do que está gerando, quem está manipulando a qualidade do produto final, que é a imagem, é o imaginologista. Afinal de contas, ele estuda para isso, certo? E ali, a interpretação da imagem, aí sim, o médico vai usufruir desta interpretação e também utilizando seus conhecimentos para o auxílio diagnóstico daquilo que o médico quer elucidar, certinho? E aí existem médicos radiologistas trabalhando junto com biomédicos, né, para se fazer isso daí dentro das clínicas de imagem, certinho? Então, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês agora lá no grupo esse livro, certo? Para vocês já irem alimentando aí para as unidades 2, 3 e 4. Deixa eu colocar lá no grupo. Tá aqui. Então tá lá, ó. Tô colocando o livro lá no grupo, PDF aqui. Vou colocar também esse videozinho de produção de raio-x, que a gente comentou na aula de hoje. Opa, tá difícil subir aqui. Aí. Esse livro aqui do Biasoli Bizu, não é? É um livro bastante legal, de exercícios, tá bom? Dentro de imaginologia, certinho? Vou demonstrar ele aqui para você. Ele não está lá nas referências bibliográficas, mas a gente pode trabalhar, né, exercícios, porque ele é um livro de exercícios e técnicas com perguntas e respostas comentadas. Então, ajuda a gente a entender, né, um pouco mais sobre essas técnicas de raio-x, técnicas radiográficas, ok? Então, olha aí. Então, ó, dessa matéria física, alguma coisa que a gente tem, né, tá aqui falando, né, de miliamperes, segundos, né, alguns exercícios e também os exercícios comentados aqui do Bizu, né, é alguma coisa legal de se fazer, certinho? Então, dá para a gente fazer e entender, né, dentro desse contexto que a gente vai construindo a matéria. Então, vou compartilhando alguns exercícios com vocês aqui dentro. Não vou colocar o livro lá, tá bom? Porque tem coisas aqui que realmente são do nível muito avançado e pode gerar mais confusão do que elucidar. Então, deixa eu, como professor, trabalhar os exercícios de forma didática. E aí você vai aprendendo também
dessa mesma forma didática à medida que eu vou publicando os exercícios e a gente vai trabalhando o conhecimento. Certinho, pessoal? Vou ficando por aqui na nossa aula de hoje. Tá lá compartilhando o Botrange, agora sobe. Na hora que eu terminar aqui o streaming, normalmente vai sobrar o upload, e aí o negócio vai subir rapidinho. Enquanto eu estou aqui compartilhando, aí o negócio fica pesado, certo? Deixa eu despublicar aqui. Então, deixa eu só compartilhar aqui uma presença, né, do pessoal. Travando aqui. Beleza? Vou chamar aqui a presença para computar. Uma outra coisa que muda também nesse semestre, pessoal, por exemplo, hoje como o link foi manual, né, eu vou baixar a frequência aqui para o sistema. A partir do momento que eles publicarem o link no AVA, quando você entrar no link já está computando a sua presença e o tempo de permanência em aula virtual, tá bom? Então, acabei de baixar aqui a presença. Desejo a vocês uma boa noite. Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se não, nos vemos na quarta-feira que vem, às 19 horas, nesse mesmo local. Tá bom? Boa noite. Boa noite.